pessoal, ontem foi o segundo e último dia de prova do Enem 2023, graças a Deus. E eu vim conversar com vocês o que eu achei dessa prova de ontem, natureza e matemática. Já tem aqui no perfil a análise do primeiro dia. E hoje eu vou fazer essa análise aí mais detalhada do segundo dia de provas. E também, de uma forma geral, o que foi esse Enem de 2023, na minha opinião, o que eu senti com relação a essa prova. Vou conversar também com vocês sobre os meus acertos gerais pelos gabaritos extraoficiais, para já ter uma noção do que eu sondei dos meus alunos também. E é isso, pessoal, vamos lá. Bom, gente, já assim, só para avisar vocês, ontem eu saí no último minuto real, eu saí, umas das 3 últimas, eu tive que assinar lá a última folha, porque eu fiquei realmente tentando fazer as questões, eu queria ver se eu conseguia acertar as questões mais medianas e difíceis da prova. Acabou que eu acertei algumas médias e difíceis e errei fáceis por falta de atenção, e isso é o que eu vou comentar com vocês, principalmente na prova de matemática. Mas bora lá então, pessoal, começando por naturezas. Sempre tem sensacionalismo todo, nossa, a natureza está coisa de outro mundo, tá caindo assunto de faculdade de medicina, isso e aquilo. Bom, pessoal, qual é a minha visão sobre isso? A gente tem que, às vezes, sair um pouquinho da nossa bolha. Realmente, para quem é do ensino público, como eu fui, para quem é de escola particular de bairro, que realmente não tem uma qualidade de ensino boa, os conteúdos da prova realmente são difíceis. A prova de natureza seria uma prova difícil para quem não estudou ou para quem tem uma baixa qualidade de ensino. Mas para quem tem uma boa qualidade de ensino, quem é de escola particular, que realmente promove, ou escolas públicas mesmo, que realmente promovem um ensino de qualidade, que estudou em cursinho, conseguia fazer a prova de naturezas tranquilamente, porque a prova era difícil nessa questão de conteúdo. Era uma prova muito conteudista. Ou você sabia, ou você não respondia. Não tinha como, deixa eu interpretar a questão, deixa eu analisar aqui para ver se ela sai de alguma forma. Por exemplo, a questão de dureza da água, a questão de floema. Você tem que saber o que é um floema para conseguir responder a questão. Ou era xilema, não lembro agora, porque tá os dois na minha cabeça. Mas tinha que saber o que era, tinha que saber a parte de evolução, da parte de reprodução das plantas. Eu achei que a natureza realmente foi muito conteudista, então só sabia quem teve acesso a esses conteúdos. E tem conteúdos realmente, como por exemplo a crossomo, que fica lá na cabecinha do espermatozoide. Isso a gente vê no ensino médio, a gente, quem fez cursinho ou quem fez escola particular, que aprofundou o conteúdo, mas de forma bem superficial. Então, o Enem ele está aprofundando nos conteúdos e, como eu disse, não eram questões difíceis de complexidade. Como um todo, a prova de naturezas não era complexa, mas ela era muito conteudista. As de física, os cálculos também não eram difíceis, a de eletrodinâmica, mas só sabe responder quem souber o conteúdo, sabe? Então, era uma prova realmente que, num padrão de visão assim, Brasil, onde a gente tem uma lacuna educacional muito grande, acaba se tornando uma prova difícil, em que a taxa de rendimento cai, a porcentagem de acertos cai bastante, mas porque a gente está falando de 5 milhões de pessoas fazendo a prova, na verdade eu nem sei quantos inscritos, mas com certeza milhões de pessoas fizeram a prova esse ano. Então era isso, gente. Naturezas não tem nada de muito novo. Não vou ficar aqui, sabe, alongando e postergando, fazendo sensacionalismo, não. Era uma prova que era conteudista, mas não era complexa e tinha que saber o assunto. E não era cansativa. As questões não eram longas, os cálculos não eram difíceis de serem realizados, mas tinha que saber a fórmula para poder fazer. O modelo das questões também nada muito fora do normal. Por exemplo, os últimos 2 anos, 2021 e 2022, as questões elas vieram num modelo um pouco mais complexo de conseguir interpretar, muita informação, cálculos complexos, mas já este ano veio mais parecido, por exemplo, com 2020, 2018, quem sabe, que a prova ela tinha mais cara de Enem, com modelinhos bem recorrentes na prova. De naturezas é isso, pessoal. Aí bora lá para matemática. O que aconteceu com matemática? Todo mundo tá dizendo que foi muito fácil, mamão com açúcar. É mais uma que às vezes você tem que sair aí da sua bolha de quem estuda em cursinho e achar que a prova é fácil por isso. Tava fácil para você porque você estudou. Então, realmente, a mesma coisa como naturezas, pessoal, nada de muito novo. Quem estudou vai ter um rendimento bom, porque a prova tava um pouco mais tranquila, só que muito cansativa. Matemática estava extremamente cansativa. Cálculos bem pequenininhos que você não tinha como fazer, por exemplo, algum tipo de corte para, sabe, calcular de forma mais rápida. Então, era realmente, ele tinha que fazer na mão cada continha de soma, subtração, divisão, mas nada muito específico. Tinha uma de logaritmo lá, mas também que ela era difícil, era, mas porque você tinha que dominar muito bem o conteúdo, lembrar das propriedades de log para conseguir aplicar na questão. Tentei fazer, mas não deu tempo de eu fazer com calma. Mas acredito eu que não é uma questão complexa, ela é difícil porque você tem que saber os conteúdos
a parte de log, as propriedades, para conseguir responder. Algumas de probabilidade também, nunca aprendi probabilidade na época do cursinho direito, só sei aquela probabilidade básica, que foi a que eu acertei da prova, mas as outras de probabilidade foram 3, se eu não me engano, eu não fazia ideia de como fazer. Mas é isso. Matemática muito cansativa, cálculo mental não dava para fazer muito, tinha que ser ali na mão mesmo, bastante interpretativa, esse foi um ponto também importante para ser citado, que se você não prestasse atenção, você errava por besteira, e eu errei, tô com muita raiva que eu poderia ter chegado nos 40 acertos em matemática, e não cheguei porque passei por bobagem, errei aquela de gráfico da torneira, porque não prestei atenção que era o volume acumulado. E deixa eu ver outra aqui também. A da roda gigante, que era uma função trigonométrica. Deixa eu ver outra que eu errei por bobagem. Cara, eu calculei, eu fiquei muito feliz. A da escada com os espelhos, o piso de cerâmica. Eu esqueci de somar a parede lateral do outro lado. Olha aí, visualização. Esqueci completamente. E não somei, deu 1,65 e era 1,35. Mas é isso, pessoal. Matemática também foi uma prova mais tranquila. Eu acredito que o número de acertos geral do Brasil também vai aumentar, porque muita gente estava estudando. Naturezas, eu acho que a média vai ficar mais ou menos a mesma, talvez o TRI dê mais baixo um pouco, mas também é tudo especulação, pessoal. A gente fica, mentor, o professor fica analisando agora, mas só dá para saber mesmo quando sair a nota em janeiro, porque, pessoal, são milhões de pessoas fazendo. Então, a gente tem uma noção, quando os nossos alunos nos respondem, fala, acertei 40, 40, mas quando você vai ver a maior parte do Brasil, acertou 30, 20. Então, é tudo só especulação mesmo de como é que pode ser um provável TRI. Mas de uma análise geral como a prova, pessoal. O que foi esse Enem de 2023? Eu acredito que ele mudou sim com relação a 2022. Ano passado a prova foi bem mais conteudista, principalmente no primeiro dia, bem mais difícil de ser feita. Aí sim, realmente a prova estava difícil. Mas esse ano não, acho que ela voltou a ter um padrão como era em 2020, em 2018, talvez. Mais carinha de Enem, sem coisas fora da curva. Por exemplo, quem lembra do ano passado aquela questão do buraco negro, sabe? Então, esse ano acho que a prova foi um pouco mais coerente, como um todo, como cara de Enem mesmo, sem sair muito do que é a prova do Enem, que cobra sim conteúdo. Eu acho sim uma prova muito inteligente. Eu não acho uma prova injusta. Injusta é a nossa educação, pessoal, porque muita gente reclama, ah, o Enem ele tem que ficar mais fácil, que é isso, como assim, cobrando coisa de faculdade, indo além no conteúdo e tudo mais. Mas, pessoal, vocês acham que essas provas Unicamp, FUVEST, são difíceis, porque a pessoa tem que se esforçar, cara, para estar lá. Deixar a prova mais fácil não facilita o pobre, o aluno de escola pública como eu era, entrar na faculdade de jeito nenhum, muito pelo contrário, isso vai dificultar ainda mais, porque quem tem acesso ao estudo vai fechar a prova, se a prova ficar mais fácil. E quem não consegue? Porque tem que lembrar que prova mais difícil dá TRI mais alto, isso sobe a nota do aluno, que, por exemplo, como eu, no ano que eu passei medicina aqui na UFES, que foi minha primeira aprovação, eu fiz 21 em matemática, mas fiquei com 740 pontos de média. 740, é isso, na nota de matemática. Então é isso, pessoal. Acredito que não é o Enem que seja injusto, não é o INEP que é injusto, é o nosso sistema educacional. A gente tem muita lacuna que precisa ser preenchida. E deixar o Enem mais fácil não vai facilitar para ninguém. Muito pelo contrário, vai dificultar ainda mais a entrada do pobre, o aluno de escola pública, o negro, entrar na Universidade Federal. Tá? Então, minha análise geral do Enem é essa, carinha de Enem, nada muito fora do padrão, sensacionalismo, não. Foi uma prova que você tem que dominar o conteúdo, tem que ler muito bem, e o que eu sempre falo para os meus alunos, tem que ter muita estratégia de prova, tem que ter um controle emocional e resistência física muito bem estruturadas para esse dia. E é isso que a gente trabalha aí com o DOI, que é a minha mentoria de estudos durante o ano, é para deixar esses alunos maduros emocionalmente, fisicamente também, para saber lidar com o dia da prova. Então, bora lá. Com relação ao primeiro dia de prova, eu sei que o meu rendimento não foi tão bom quanto eu sei que poderia ter sido, principalmente na prova de linguagens. Eu sei que eu poderia ter feito aí pelo menos uns 37 acertos, porque a prova estava até tranquila, mas eu errei muita bobeira. Eu não consegui ler, eu não consegui ter tempo de resolver a prova com qualidade. Eu estava também muito cansada fisicamente. Então eu estava bem lento, eu estava com muito sono, só tinha dormido 5 horas no dia anterior. Então eu sei que o meu rendimento não reflete bem como realmente seria Janaína numa situação de totalmente assim, bem fisicamente para fazer a prova. Então, eu fiz 34 em linguagens, fiz 37 em humanas, aí humanas sim foi a minha maior pontuação até hoje. Naturezas eu fiz 34 também, e matemática eu fiz 35 acertos.
Eu tô revoltada com matemática, como eu falei, eu sei que eu poderia ter acertado aí pelo menos umas 40 em matemática, porque a prova tava um pouco mais tranquila pra mim, que ainda lembro o conteúdo tem uma bagagem teórica, então eu vi que eu errei algumas fáceis por falta de atenção no texto, por cansaço também talvez lá na hora, algumas realmente foi falta de atenção no cálculo, eu esqueci, por exemplo, de somar, como eu falei, a parede lateral lá daquela parte da escada, então deu 1,65, eu fiquei com muita raiva nessa questão. Mas é isso, pessoal. Essa foi minha análise total, assim, da prova com relação aos meus acertos. Foi a maior pontuação que eu já fiz até hoje, foi 140 acertos. Ano passado, se eu não me engano, eu tinha feito 132 acertos. Esse ano eu aumentei mais, mesmo sem estar estudando aí já há 4 anos que eu tô na faculdade, então eu não continuo estudando para o Enem. Meu único contato, assim, com o Enem é no dia do Enem e com os meus alunos, quando eu tiro alguma dúvida deles e tudo mais. O que não significa, eu não quero dizer isso para você, ah, olha, ela faz assim sem estar estudando, então eu vou lá fazer a prova sem estudar também. Não, porque eu sei que o meu rendimento continua sendo bom, porque eu construí minha base teórica nos meus 2 anos de cursinho e tô bem na prova, emocionalmente, fisicamente. Pretendo estar bem, né? Eu faço o meu máximo para estar bem. Eu não estava no primeiro dia, mas ontem, por exemplo, eu estava muito bem fisicamente. Também fiquei até o último minuto, mas eu tava bem tranquila, e bem descansada também durante a prova. Mas é isso, pessoal. Me fale o que vocês acharam aí dessa prova, a análise de vocês também. Quem quiser tirar alguma dúvida com relação à quantidade de acertos, me avisem. Quem estiver pensando já em se programar para o Enem 2024, fica atento por aqui, porque vamos abrir a promoção de Black Week a partir da última semana de novembro, tá bom? Do 2 de 2024, que é o nosso programa aí de mentorias e consultorias para o Enem de 2023, 24, para o Enem de 2024. Tá bom, pessoal? Então é isso, ó. Um beijão e até a próxima.